O Xbox Series X é o console mais poderoso da nova geração. Só essa frase já seria suficiente para convencer muita gente de investir nesse console. Mas aquela pessoa que está vindo do Series S, que já tem uma boa experiência com o Xbox, ou está vindo de um outro console, de outra marca, ou do PC Gamer, está pensando em fazer um upgrade, ou então investir no Series X, fica nesse vídeo porque vai ser interessante, porque eu vou abordar outros aspectos que não só a resolução 4K, o dobro de espaço no SSD, o maior desempenho em jogos, mais jogos com Ray Tracing, mais jogos com 120 FPS do que o Series S e também aí outros consoles de geração anterior. Não quero fazer uma comparação que todo mundo já fez, eu quero fazer um vídeo aqui com a minha experiência depois de 6 meses. Eu sou um cara que vim do PC Gamer, comprei o Series S, usei ele bastante, ainda tenho ele aqui, e também agora fiz esse upgrade para o Series X e quero passar aí as minhas conclusões sobre esse console e a diferença, os diferenciais mesmo, que vão além dessa questão da resolução, SSD, essas coisas que todo mundo já sabe que existem. Então fica no vídeo que vai valer a pena, porque vai ser uma abordagem bem detalhada e dentro de aspectos que talvez você ainda não ouviu falar aqui no YouTube. Como todo bom YouTube, já ouvi de seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal, manda pros amigos, manda para aquele seu amigo que tá na dúvida também, porque dá trabalho fazer esses vídeos e você me ajuda muito quando você faz isso. Olha só, pessoal, vou começar falando das coisas que eu gostei nesse console. Não vou mencionar, igual eu falei, essas questões técnicas que a gente já sabe que tem essa melhoria gráfica, essa coisa toda, mas vou falar das coisas que me surpreenderam e essa lista vai ser uma lista muito interessante nesse sentido. Então a primeira coisa que me chamou muita atenção assim que eu abri da caixa é que ele não é tão grande quanto ele parece. Apesar do console concorrente ser gigantesco, ele é bem compacto. Na verdade, assim, ele tem um tamanho muito maior do que o Series S. Ele é praticamente o dobro do tamanho do Series S, talvez até um pouco mais. Só que o Series S é tão pequeno que ser o dobro do tamanho do Series S ainda é ser bem pequeno. Em comparação com o meu PC Gamer, que é micro ATX, que é um forma-fator mediano no PC, ele é muito pequeno e ele ainda é menor do que PCs micro ATX, que é o menor tipo de PC que você pode montar personalizado na sua casa, né? Se você compra ele pronto, pode ser que tenha uma forma-fator menor, mas aí não vai ter o desempenho que não chega nem perto do Xbox Series X. Então, assim, isso para mim foi uma coisa interessante, me chamou bastante atenção, ele ser compacto, e eu também comprei uma bolsa de transporte que eu apresentei no Xbox Series S, também existe um modelo para Xbox Series X, eu também apresentei esse modelo aqui no canal, é um produto muito bacana, indico para vocês, link na descrição também, mas para quem já comprou, né? Porque realmente isso traz uma funcionalidade a mais para esse console de transportar ele para onde você quiser. Diferente do PC Gamer, muito difícil você levaria o PC Gamer, por exemplo, para o sítio ou para um hotel. Às vezes você vai numa convenção, vai ficar vários dias numa cidade lá por questão de trabalho, alguma coisa assim, e às vezes à noite nem sempre você vai ter nada para fazer. E você poder levar o seu console na mala é uma coisa interessante, no mínimo muito interessante. Então eu gostei muito disso. Como eu costumo ir muito ao sítio, à casa dos meus pais, e está sempre movimentando, para mim é muito importante que esse transporte seja fácil de ser feito, porque aí assim eu posso aproveitar mais desse console. Então um ponto aí realmente é o tamanho, e isso foi uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui no review do Xbox Series S, que isso era um grande destaque do Series S, mas acaba que, na minha opinião, também é um grande destaque aí do Series X. O segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a retrocompatibilidade aprimorada. Eu não achei que isso ia ser tão assim impactante para mim, porque realmente nos jogos de PC a gente tem essa sensação. O PC ele é retrocompatível com quase tudo, porque se você roda ali dentro uma máquina virtual, você consegue rodar um jogo que rodava somente em Windows 95, por exemplo. E sempre que você tem um hardware novo no PC, ele roda melhor aquele jogo antigo até certo limite, né? Porque claro que não tem como o jogo melhorar mais do que a época dele poderia oferecer. Mas questão de resolução, taxa de quadros, isso sempre no PC é fato. Você trocou de placa de vídeo, trocou de hardware, os jogos vão rodar melhor. No console nem sempre era assim. Um bom exemplo no Series S era um sofrimento jogar jogos da Retro que não eram otimizados ou que não tinham sido aplicadas melhorias para o Series em específico. Por quê? Muitos jogos rodavam com a mesma configuração e mesmo desempenho que o One S. Então, resolução baixa e 30 FPS. Um bom exemplo é o The Outer Worlds, um jogo pesado, inclusive que no meu PC
que é um PC bacana, ele tinha dificuldade de manter 60 quadros por segundo em algumas cenas. E eu vi que o Xbox Series X roda ele em 4K 60 com uma qualidade de vídeo insana. Sinceramente, lindo, maravilhoso. Eu não esperava que ia ser tão bom. Inclusive, não esperava que seria melhor que no PC. E eu fiquei surpreso porque, geralmente, os jogos que não foram otimizados para o Series, eles usam a versão do One X. E essa versão do One X tinha recebido essas melhorias de rodar em 4K e, no caso do Series X, roda em 60 quadros por segundo. Isso não aplica só a esse jogo. Vários títulos têm essas otimizações. Um exemplo que muito me marcou nessas últimas semanas, eu resgatei o jogo através do Games with Gold, que vem junto da assinatura do Game Pass Ultimate, se você tem essa assinatura, então de vez em quando você recebe alguns jogos grátis ali da Retro. E esse jogo é o jogo Portal 2, um jogo que marcou muito ali a época que eu estava entrando na faculdade, foi o lançamento desses jogos do Portal 1 e depois o Portal 2, e foram jogos que foram sensacionais. Eu joguei no PC e tive uma experiência muito positiva. E aí veio esse jogo, chegou aí no Games with Gold, eu resgatei, joguei no Xbox Series X em 4K. É claro que as texturas e qualidade dos textos na tela não acompanharam a resolução, porque o jogo não foi feito para isso. Mas por ser um jogo que foi lançado há décadas atrás, rodar tão bem num console novo é impressionante. Sinceramente, eu não sei nem explicar a sensação que eu tive. Eu fiquei impressionado mesmo quão boa a experiência poderia ser em um console. A gente já espera que no PC tenham patches e atualizações. Você vai nas opções do jogo e muda a resolução e pronto. Mas ter essa mesma experiência, não de ter a opção de escolher, mas do jogo já, por ter resolução dinâmica liberada, ele já rodar em 4K automaticamente, ter um alto HDR, né, jogar esse jogo em HDR de forma automática, um aprimoramento que a própria Microsoft colocou, não necessitou da intervenção dos desenvolvedores, é fantástico. E outro jogo que tem também, por exemplo, FPS Boost, o Skyrim, né, no Series S já rodar em 60 quadros por segundo, era maravilhoso. Então existe essa retrocompatibilidade aprimorada que não é uma realidade de todos os consoles. E o Xbox tem feito isso muito bem, especialmente no Series X, que tem essas resoluções melhores, experiências muito boas em jogos da Retro. Então isso foi um diferencial gigantesco em relação ao Series S, por questão do Series S rodar versões de One S, tem resolução mais baixa e tal. Para mim me incomodou porque eu já jogava no PC com uma qualidade melhor do que no Series S. Mas é lógico que nos jogos de nova geração o Series S se mostrou muito bem. Então assim, eu acho que para mostrar que o Series X tem esse diferencial, e eu acho que foi até proposital da Microsoft decidir fazer isso para agregar mais valor a esse produto. Então isso é uma coisa que chamou atenção pra caramba para mim. O terceiro ponto que eu quero trazer é mídia física. Cara, eu nunca fui muito a favor de mídia física, eu já estava no PC há mais de 10 anos, né? Eu comecei a jogar exclusivamente no PC a partir de 2013, que eu tive meus últimos 2 consoles daquela época, o PlayStation 3 e o Xbox 360. Na época eu escolhi o 360 como plataforma principal, mas depois eu larguei a mão e comecei a jogar exclusivamente no PC, que me dava uma qualidade melhor de gráficos e desempenho em geral. E eu acabava investindo mais no PC porque eu também usava para o trabalho, eu já tinha um próprio negócio em desenvolvimento de websites, essas coisas assim, então acabava que eu investia em uma máquina só para fazer 2 coisas. Apesar de hoje eu achar isso um pouco estressante, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Mas a questão é que eu tinha perdido esse contato com mídias físicas, né? E mídias físicas mudaram bastante. Não muito na aparência e nem no funcionamento, mas o conceito para mim tá mudando. E eu acho que isso no futuro a gente deve ver algumas mudanças. Mas vamos lá, vamos ao que importa. Por exemplo, lançamentos de jogos, a gente raramente vai ver promoções. Obviamente, pré-vendas, então nem se fala, sempre vai estar mais caro do que daqui a 6 meses. E a mídia digital é boa porque tem muitas promoções. Porém, quando a gente fala de lançamentos, não é a realidade. Então, o que eu me sinto bem mais seguro hoje quando eu compro uma mídia física no lançamento? Porque por mais que eu pague, por exemplo, R$200 num jogo, eu posso vender ele depois no futuro por R$150, ele vai ter custado R$50. A pessoa que comprou na minha mão já vai estar tendo um desconto e eu também, nem se fala, vou ter um super desconto pagando só R$50 no jogo, né? Em teoria, porque eu consegui recuperar ali com a venda dele. Isso é impossível de fazer com mídia digital, não tem como. Então, assim, nessa questão, foi algo que realmente me encantou. Eu não achava que eu ia gostar tanto de mídia física assim. Eu comprei apenas um jogo até então, mas eu pretendo comprar mais.
Eu comprei o Elden Ring, já tem 170 horas de jogo nele, e assim, eu fico pensando o seguinte, é um jogo que eu provavelmente não vou rejogar ele muito. Talvez eu rejogue uma vez, alguma coisa assim, mas depois ele vai ficar parado. E quando ele ficar parado, eu posso vender numa boa, sem problemas. Eu fico pensando no futuro que talvez poderia ter uma solução melhor para isso que não fosse o disco, porque, sinceramente, hoje a maioria dos jogos você vai colocar o disco, ele vai baixar milhões de atualizações e você não vai jogar direto do Blu-ray, não vai jogar direto do disco e nem instalar ele direto do disco e não ter nenhuma atualização. Então, já que você vai colocar o CD, o DVD, o Blu-ray, quer dizer, e ele vai instalar alguma coisa e depois baixar uma atualização, que praticamente é o tamanho inteiro do jogo, qual que é o sentido de você ter a instalação do jogo ali? Não faz muito sentido para mim. Quando eu tinha o Xbox 360 ou o PlayStation 2, PlayStation 3 e tal, você colocava o CD, às vezes você nem tinha conexão com a internet no lugar, e você poderia jogar direto do CD. Às vezes você instalava no HD só para ter um pouco mais de velocidade lá no 360, coisa assim, mas não era obrigatório. E, por exemplo, Cyberpunk é um ótimo exemplo disso, que se jogar a versão que vem no Blu-ray, você vai ficar muito decepcionado. Então, você vai colocar o CD e ele vai instalar uma outra versão. Então, por que isso não é um token, um NFT, ou um token físico que você, tipo um pendrive, alguma coisa que só valida que você tem a licença para aquele jogo, mas que você possa vender ela depois para outra pessoa pelo preço que você quiser? Isso seria o mundo ideal, seria perfeito. Não sei se também é interesse das empresas fazer algo assim, mas é a sensação que eu tenho com a mídia física hoje, que é isso. Aquele Blu-ray não significa mesmo que o jogo tá ali, que vai rodar ali. É só você colocar no Drive e ele confirmar que você tem o jogo. Então qual é o sentido disso, sabe? É um pouco meio que desperdício de recurso, na minha opinião. Mas tirando essa questão, né, do espaço também que você precisa para guardar, se fosse algo menor seria mais interessante, mas tirando essa questão, acho que realmente a mídia física é um grande diferencial do Series X em relação ao PC Gamer e também ao Series S, que não tem a opção de mídia física. PC Gamer é a mídia física, se você compra ela e resgata a Serial Key, você não pode vender depois, então realmente isso fica um diferencial exclusivo dos consoles que tem leitor de disco. O quarto item que me chamou muita atenção é a qualidade gráfica, porém com eficiência. O meu PC Gamer chega a puxar 430 watts da tomada quando eu estou jogando um Warzone, um jogo assim mais pesado. E eu fiz os testes aqui com o meu Xbox Series X, claro, na tomada 220, vai puxar um pouco menos, mas mesmo assim, jogando Elden Ring nas partes que tinha até frame drop de tão pesado que era, né, que dá para se sentir, que é um jogo que o frame rate é desbloqueado, então os quadros eles vão ser mais quadros a mais tempo, depois menos quadros, então você sente que às vezes tem essa variação. É um jogo que dá para sentir em todas as plataformas, que tem aí cenas que são mais pesadas. Isso reflete no consumo de energia. Eu estava medido com atímetro e não passou de 190 watts, né? Sempre estava ali entre 170, 180 watts, e algumas vezes pulando ali a 190, 190 e poucos watts. Isso é muito eficiente. Se comparar com o meu PC chega a gastar o dobro e mais um pouquinho para rodar jogos em resolução até menos alta do que a do Series X. E essa eficiência também reflete-se na questão de temperatura. Ele não é um console que fica muito quente. O cooler dele, por ser um cooler grande, também isso ajuda, mas ele não faz muito barulho. O do Series S já era extremamente silencioso, praticamente imperceptível, e o do Series X também segue a mesma linha. E algo que a Microsoft aprendeu da pior forma possível, né, na época do 360, e também algumas pessoas ainda faziam isso com o One, é de colocar um cooler ali em cima e depois que desligar o console, continuar com ele ligado para resfriar e ele não derreter depois que você desligou. E eu percebi que o Series X, mesmo quando ele está desligado, às vezes o cooler roda devagarzinho ali, sem fazer barulho nem nada, para tirar a temperatura que sobrou ali e não correr este risco de diminuir a vida útil do seu console. Então, resumindo, ele é eficiente na energia, ou seja, ele é econômico em relação ao PC Gamer. É claro que ele gasta mais do que o Series S por questão do desempenho e tudo. O Series S a gente marcou até 90 watts no máximo, mas se você tem ali 4 vezes o número de pixels na tela, você tem uma resolução muito mais alta, né, que isso quer dizer, o SSD é o dobro, o GPU nem se fala, tem um poder gráfico gigantesco. É óbvio que iria gastar mais energia, mas não é tanto assim quanto um PC Gamer, por exemplo. Então isso já me chama bastante atenção. Mas resumindo, ele é silencioso,
consome pouca energia e não é um aquecedor para o seu quarto. Quinto item dessa lista é o que eu anotei aqui, que é sem dores de cabeça. É verdade, o PC dá muito problema. Inclusive, vários dos meus vídeos mais vistos são de como resolver problemas do PC. Por exemplo, de desligamentos aleatórios, de problemas com fonte de energia, várias outras questões que podem acontecer. O PC, é claro, é uma máquina que faz muito mais funções do que o videogame. O videogame, você liga ele, o sistema é todo voltado para jogos, a experiência toda é voltada simplesmente para jogar. Então é claro que esse sistema mais simples, ele vai estar bem mais otimizado ali para aquele hardware. E também, como não é um hardware fragmentado, né, no caso dos Xbox, são só 2 modelos, a otimização, a melhor funcionalidades desses sistemas é perceptível. As falhas são bem menos, o relato de falhas são mais relacionados a problemas que podem acontecer, por exemplo, de obstrução de refrigeração por conta de poeira, ou então algum inseto entrou ali, mas raramente você vê problemas de montagem ou problemas de computador reiniciando, de algum MOSFETzinho lá dentro da placa de vídeo que queimou. Isso é bem mais raro porque, como é um hardware que ele é feito ali em larga escala, é testado, ele tem uma garantia, é muito mais fácil de você não ter esses problemas. E essa questão de não ser fragmentado, o Windows é maravilhoso, você instala ele numa batata, ele vai achar drivers genéricos de qualquer coisa ali e vai funcionar. É muito bacana, tá? Não é uma batata de verdade, tá, gente? Eu tô falando assim, mas vamos dizer, qualquer computador que você instala, mesmo que às vezes não tenha driver, se for minimamente compatível com o sistema, ele vai funcionar. Isso é um sistema fragmentado. Outro exemplo de sistema fragmentado seria o Android. Você tem várias empresas que produzem o celular de vários tamanhos, modelos e vários desempenhos diferentes. Então, às vezes, a experiência que você vai ter num celular top de linha vai ser uma e num celular mais fraco vai ser outra. Já, por exemplo, no iPhone, não é um sistema fragmentado, ele é feito exatamente para aquele hardware por uma empresa só. E os consoles são as mesmas coisas. Então, essa paz da mente de que eu vou ligar meu Xbox, eu vou conseguir jogar sem interrupção, sem problema de reiniciar, sem atualização do sistema operacional, sem preocupação nenhuma e livre do ambiente que eu estava de trabalho, que quem trabalha em home office vai saber o desespero que é se jogar, trabalhar, se divertir e trabalhar no mesmo local. Mesmo que eu use ali meu Xbox em cima da mesa na maior parte do tempo, mas mesmo assim, essa separação do sistema, essa separação da interface me faz ter ali uma sensação de desligamento, eu jogo bem mais relaxado mentalmente, né? Porque tem jogo que não te deixa tão relax, não, mas realmente essa separação foi muito interessante, essa paz da mente, que você sabe que vai rodar bem, vai rodar com uma boa resolução, você não tem que preocupar com qualidade gráfica, resolução, etc, etc. E outra coisa que me chama a atenção é que as funcionalidades que antes eram exclusivas para PC estão chegando ao console. Então, por exemplo, usar teclado e mouse no Call of Duty já era possível, né? Agora eu joguei o beta do Call of Duty Modern Warfare 2 e agora já tem até a configuração de FOV, que você pode... Era um diferencial competitivo do PC, uma coisa que era exclusiva ali no PC, e agora a gente tem nos consoles também, o que é sensacional. E isso é algo que chama bastante atenção. Agora, o sexto item é o Game Pass. Não tem como falar em Xbox sem falar em Game Pass. É um serviço sensacional, tem vários jogos, está bem estabelecido. O Game Pass não tem como não falar em Game Pass, porque realmente é um serviço que é muito bem estabelecido, né? A concorrência lançou serviços similares, mas ainda não conseguiram ter um catálogo tão grande, jogos em Day One, né? Mesmo que são jogos, às vezes, que são da Microsoft, mas tem jogos também de outros produtores que estão entrando como Day One, né? Logo que lança, já estão no Game Pass. E a gente tem tido aí a presença de jogos que são jogos interessantes de jogar, são jogos bacanas que merecem aí todo o reconhecimento de um serviço tão bacana. Então, realmente, ter esse serviço e no Series X, principalmente por essa retrocompatibilidade aprimorada, né? Tem vários jogos ali que são otimizados para o One X, que são otimizados para o Series e que são lançamentos que não necessariamente são novos, mas que são jogos para pessoas igual como eu, que fiquei vários anos sem ter um console. Às vezes eu ficava jogando muito jogo online, muito jogo ali que tomava muito tempo e não seguia uma história, não? Então acaba que o Game Pass tem vários jogos, e tem jogos online também, claro, jogos que você joga aí por várias horas online, mas também tem vários jogos single players, tem jogos indies, tem jogos AAA também. Então eu acho que assim, é um mix interessante para quem tem um Xbox, e certamente isso é um diferencial do Series X também em relação a outras plataformas. É claro que tem para PC também, até com mais jogos,
jogos, né, tipo um Age of Empires 4, que é exclusivo para PC, tem o Game Pass para PC também. Agora, eu vou falar de duas coisas que eu não curti, são pouquíssimas coisas, na verdade, são problemas mais da plataforma Xbox do que do console. É problema do console também, porque ele faz parte dessa família e isso reflete nele também. Então, a primeira coisa que me faz assim, oh meu Deus, isso me dá muita dor de cabeça, não sei por que isso acontece, mas o Xbox, desde o Xbox One, ele nunca desliga, é sério. Eu, inclusive, uso uma tomada Smart para virtualmente tirar ele da tomada sem ter que puxar o cabo. Não adianta você ir lá no menu e clicar em desligamento completo. De alguma forma, ele sempre está ligado ali. E eu medi também o consumo de energia para saber disso. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho o headset oficial da Xbox, que é maravilhoso, está dentro aí da mesma plataforma e é bacana, e ele conecta em mais de um dispositivo. Ele conecta no PC ou celular e no Xbox ao mesmo tempo. E aí, às vezes, eu quero só usar no PC o meu headset da Microsoft, do Xbox, mas quando eu ligo esse headset, ele também liga o Xbox, o que é extremamente irritante. Mesmo se o Xbox estiver na sala de estar e eu estando dentro do meu quarto, longe pra caramba, ele liga o Xbox ainda. E aí a única solução é tirar da tomada, mesmo o desligamento completo, ele fica ali esperando um sinal de ligamento do headset ou então do controle. Então, para mitigar esse problema, eu tive que colocar uma tomada Smart. Isso realmente me irrita demais, não era necessário isso. E antes que venham aí os especialistas de comentário falar para eu desvincular meu headset do Xbox, amigo, de manhã tô trabalhando, tô usando headset para trabalho e depois à noite eu tô jogando. Todo dia eu vou desvincular e vincular. Isso não é minimamente prático, é muito mais fácil desligar a tomada Smart e bola para frente. E outra coisa que vai parecer até relacionada, né, o outro problema que eu vejo nos Xbox é a compatibilidade com dispositivos Bluetooth e outros acessórios em geral também, né, mas assim, especialmente Bluetooth. O que acontece? Quando eu estou de óculos, igual eu tô agora, eu não gosto muito de fones muito grandes, porque acaba apertando as hastes e depois de algumas horas de jogo, alguns minutos de jogo, dependendo, eu vou começar a sentir uma pressão, uma dor aqui, talvez até dar dor de cabeça, porque fica pressionando aqui a minha cabeça e as veias que estão aqui. Isso gera dores de cabeça que eu acho completamente desnecessárias. E aí eu queria muito poder usar os meus fones Bluetooth, que eu uso no meu celular, que eu uso no meu computador, que são intra-auriculares, são pequenininhos aqui e não vão dificultar em nada o meu uso do óculos. E não tem essa opção de parear nada por Bluetooth. O Xbox não tem essa opção desde sempre. Não sei por quê. Porque o controle dele tem Bluetooth, mas é para parear com PC e com notebook, tablet ou celulares. O headset é a mesma coisa, porque quando você pareia com o Xbox, ele tem um wireless em 2.4 GHz, que tem um protocolo próprio dele ali, que vai conectar o headset e o controle do Xbox. Você tem até um dongle para PC que faz isso também, mas e aí? E meu fonezinho que eu já tenho lá de celular, não posso usar? Sabe? Isso é muito chato. E eu não quero ter que comprar um fonezinho que seja, nem sei se existe isso, um fone intra-auricular sem fio, que seja compatível com o Xbox nativamente. Eu acho que não existe, não sei. Talvez eu tenha que pesquisar e ver se tem mesmo, mas eu queria muito poder usar aqueles que eu já tenho. Então, gente, para concluir, para você que, você que já estava convencido só dele ser o melhor da geração, eu acredito que talvez você ter chegado aqui no fim foi interessante também, porque você viu outros aspectos que eu acho que são valiosos desse console, mas concluindo aí, meu veredito em relação ao Xbox Series X, inclusive para quem está vindo do Series S, para quem está vindo do PC Gamer, todo mundo aí, acho que se você está pensando nesse upgrade, pensando em migrar para o Xbox, você já tem um PC Gamer aí que não está rodando tudo tão bem, ou tá o Series S não está te atendendo muito mais, você quer ter uma evolução nesse sentido, eu acredito que o Xbox Series X é uma ótima opção para você. Por quê? Para mim foi, e eu tenho tido uma boa experiência com ele. Igual eu citei, essas diferenças trazem uma nova perspectiva para o console, na minha opinião. E assim, a qualidade gráfica é muito maravilhosa, é um console muito bom. Eu gostei muito desse ambiente do Xbox, gostei muito das assinaturas, do Game Pass, EA Play que tá ali dentro também. Gostei das promoções de jogos digitais, gostei da questão da mídia física. Apesar de, assim, achar que ainda poderia ter mais oferta de mídia física, nos mercados e tal, apesar de ter bastante, mas eu ainda acho que às vezes eu tenho alguma dificuldade para achar certos títulos. Mas eu acredito assim que é um console que vale a pena, ele tem sido vendido a um preço muito atrativo, muito melhor do que eu paguei, inclusive. Eu tenho visto várias promoções aí frequentemente. É bom ver isso, que finalmente a gente vai ter estoque. E eu acredito mesmo
que vai ser bom se você está pensando, aí mesmo que você já tenha um console, um Series S, ou que você está vindo de um console da geração anterior, ou que você já tem um PC Gamer que está precisando de um upgrade, às vezes o Series X vai ser uma ótima opção para você, principalmente se você é um cara que joga Warzone, preocupado em questão de teclado e mouse, preocupado em questão de FOV, o Series X vai te oferecer isso, bem provavelmente o Series S também, então talvez vale também essa questão aí. E você vai ter todas essas vantagens que eu citei aqui. Então é isso nesse vídeo, pessoal. Eu acho que já falei bastante, né? Se você está convencido aí, veja os links na descrição. Tem links aí para você comprar este console também. E eu acredito que é uma boa compra sim. Vou agradecer aos membros, né? Os membros do canal que sempre participam, né? Inclusive, membros dão ideias aí de coisas que a gente aborda nos vídeos. Nessa questão do peace of mind de usar o Xbox sem preocupar em reiniciamentos, em problemas do PC. Veio até de uma conversa que eu tive com um membro que ele estava falando que o PC dele nunca tinha acontecido isso, mas ele começou a reiniciar e falam sobre desligamentos aleatórios, reiniciamentos. E tem outros vídeos que falam como testar fontes, essas coisas assim, que são coisas que são muito legais para quem tem o hobby de montar o seu próprio PC e de manter aquilo lá, mas que nem sempre é tão legal para todas as pessoas que querem apenas jogar e ter uma máquina que ligue e joga. Então eu acredito que é isso, pessoal. Valeu. Se você não é membro ainda, seja membro, que talvez você pode ter um contato mais próximo comigo, resolver dúvidas. Não vou me delongar mais. Até a próxima e até mais.